Um excelente dia. Deus abençoe você, seu lar, sua família. Estenda as mãos de glória e poder sobre tudo aquilo que você fizer no dia de hoje, te dando a graça, a compaixão, a misericórdia e a direção para que você seja cada vez mais e mais um vencedor em Cristo Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, o capítulo é de número 4, do verso 3 em diante, que diz o seguinte: E ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Então ele chegou a uma cidade de Samaria que é chamada Sicá, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto ao poço, e era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: Como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e seus gados? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse: Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse: Eu sou o que fala contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: O que tu procuras ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: Vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu vos tenho feito. Não é este o Cristo? Então eles saíram da cidade e foram até ele. Eu vou dividir essa mensagem em 2 partes. O texto é longo. E aqui nessa primeira parte, nós vemos Jesus saindo da Judéia, e indo para a Galiléia. E diz o texto aqui algo glorioso, que ele foi não pelo caminho tradicional que os religiosos faziam, eles davam uma volta imensa, Jesus está cortando aqui o caminho, e esse corte desse caminho dele sair da Judéia e voltar para a Galiléia, ele gasta aí mais ou menos uns 150 quilômetros na sua época, com as estradas modernas dos dias de hoje, 170 quilômetros. Então Jesus, ele vai passar por ali e já tem um encontro marcado. Ele já sabia quem estaria ali no poço. E diz o texto que Jesus
cansado da viagem, ele encosta ali, senta-se, né? E os seus discípulos saem então para a cidade para poder comer, comprar comida e trazer para Jesus. Jesus não se importou porque estava em Samaria, que estava na cidade de Sicar, não se importou que os discípulos fossem ali buscar comida dos samaritanos para comer, porque para a mentalidade judaica, toda Samaria estava contaminada, então eles faziam uma volta imensa, passando na margem, né? E passando de frente, mas não entravam na cidade de Samaria, né? Tinham eles como contaminados, algo que aconteceu na época de Jeroboão e Roboão, que era filho de Salomão, né? E eles tiveram uma desavença devido aos altos impostos que Roboão cobrava. Jeroboão se achou no direito de fazer o reino do norte e para isso ele colocou uma idolatria imensa naquele povoado, naquele povo, na cidade inteira, colocando um boi para eles adorar em Dan e outro em Betel, para que o povo não saísse nem de um limite nem do outro para ir a Jerusalém no templo buscar o Senhor. Então o povo buscava os samaritanos nos montes, e ao contrário dos judeus que iam para os templos. A dificuldade maior então para os judeus assimilar isso era porque eles estavam numa idolatria terrível. Então, daquele momento em diante, já não faziam parte do reinado de Israel. E diz até um texto que Jesus, cansado ali, já era meio-dia, né, hora sexta, Jesus vê uma mulher chegando e pede para ela, né, dá-me de beber um pouco d'água, porque aquela mulher saiu, aquele horário não era um horário normal das mulheres saírem para tirar água, né, ela tinha que andar 3 quilômetros para tirar água desse poço e voltar para a cidade. E diz aqui então o texto que ela disse assim, olha, como tu pode pedir para mim água de beber, né? Ou seja, conversar comigo, eu sou uma mulher, e muito mais ainda, ela disse, mulher de Samaria, mulher samaritana, como pode tu conversar comigo? E Jesus, mulher, se tu soubesse quem te pede água para beber, tu me pediria da água que eu tenho para te dar, a água que quem beber fluirá de sua vida e jorrará, né, para a vida eterna, água viva. Essa mulher não pensou duas vezes, né? Ela imaginou, vou parar de andar esse tanto de quilômetro e vou ter dessa água, não vou precisar mais ser uma mulher envergonhada, ter que vir nesse horário, né? O sol quentíssimo, e ela não podia ir em outro horário porque era como uma regra, né? Ela seria totalmente envergonhada, ninguém queria ficar perto dela. Segundo o texto, essa mulher já tivera 5 maridos, né? E nenhum era dela. Então, as mulheres mais novas, as mulheres que pela sociedade, né, casadas, consideradas mulheres sérias, então não se misturava com essa mulher. Diz então o texto que Jesus disse assim, mulher, se tu pedisse, eu te daria dessa água. Essa mulher se interessou imediatamente, mas só que ela observou algo. Ela disse assim, tu és maior que nosso pai Jacó? Ele mesmo que nos deu desse poço. Bem que Jacó não cavou nenhum poço, mas porque bebeu desse poço e dessa água se tornou o poço de Jacó. E diz mais ainda o texto que Jacó bebeu, deu para o seu gado, mas essa mulher está falando, olha, o senhor não tem balde, né? E mais, o poço é muito fundo, como é que o senhor vai tirar a água daí? Aí, esse interesse dela trouxe uma resposta para ela mesma. E Jesus disse, olha, qualquer que beber desta água aí vai ter sede novamente. Mas eu te garanto que se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Aí essa mulher disse assim, então me dá dessa água. Me dá dessa água que eu não quero vir mais aqui. Aí Jesus foi de encontro ao que estava dentro dela e disse assim, ó, vai lá, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu, disse, eu não tenho marido. Aí Jesus viu a verdade nela, né? Ela confessou e diz assim, tu disseste bem, tu não tem marido, porque tu já tiveste 5, e o que tu tem agora não é o teu marido de verdade, é só um amante teu, né? Aí essa mulher percebe e diz assim, olha, eu sei que tu és um profeta,
E ela começa a dizer, olha, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém um lugar onde se deve adorar. Essa mulher agora está interessada em fazer o que é certo. E ela quer saber então o local da adoração. Qual igreja ela deve ir? Qual templo ela deve ir? Qual a religião correta, certa? E aí Jesus disse para ela, disse, mulher, crê-me a hora, vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que vós não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Então não é a sua religião que te salva, é a sua adoração ao verdadeiro Deus. É a busca na palavra do Senhor. Em nenhum texto da Bíblia, dos 66 livros, dos 1.269 capítulos, dos 31.105 versículos, não há um lugar dizendo que o lugar certo para adorar é assim. É nessa igreja, é nessa placa. Está dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, porque Deus é espírito, não se vê. Então, pela fé se crê. E essa é uma crença verdadeira, não é algo de emoção, é racional, é pura sabedoria. Chegou o momento em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, nem nos lugares onde Jesus pisou, é em qualquer lugar onde se adora o Pai em espírito e verdade. Ali se torna a casa do Senhor. O ajuntamento desse povo, que é a casa de Deus, faz a Assembleia dos Santos, como diz a palavra. Que você possa buscar o Senhor em espírito e em verdade. Que você possa ter sede para que flua do seu interior rios de águas vivas. O texto diz que essa mulher viu os seus discípulos de Jesus chegar, e nenhum deles perguntou nada, nenhum deles falaram, recriminaram a Jesus. E diz ainda mais que a mulher saiu, deixou o seu cântaro e foi anunciar a cidade. A mulher veio com uma necessidade e voltou cheia de água, a água viva, ao ponto de esquecer até o vasilhame de levar água para sua casa, porque ela estava abastecida da alegria de Deus. Que nessa manhã você abra mão do que você está em busca incessantemente, pensando que é o caminho mais correto. Abra mão da sua inteligência, abra mão do seu modo de agir e de ser, porque Ele quer encher a você, que é o cântaro verdadeiro, que você possa compreender que o valor que você tem é imenso. Pai, esteja a tua mão de glória e poder abençoando a cada um. Abençoe aqui a cidade de Paulo Ramos, no Maranhão, o Brasil, o mundo inteiro. E que todos possam abrir mão, Senhor, e te conhecer, e serem saciados por esta água viva que jorra para a vida eterna. Que sejamos cheios da tua água, sejamos cheios dos teus ensinamentos. É a oração que nós fazemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe gloriosamente.